boa tarde a todos. Eu sou Álvaro Escrivão Júnior, coordenador do secretário executivo do Observatório de Saúde da região metropolitana de São Paulo, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, do Conselho dos Secretários de Saúde de São Paulo, dos secretários municipais de saúde de São Paulo, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e do Ministério da Saúde. E ele recebe o apoio fundamental da Faculdade de Saúde Pública, onde ele está hospedado, e vinculado ao Departamento de Política e Gestão em Saúde. Nós vamos, então, ter aqui a oportunidade de estar discutindo o financiamento do SUS e o protagonismo dos municípios. Para tanto, nós vamos ter a presença de vários convidados e que eu vou apresentando à medida que eles forem falando. Para fazer uma abertura deste evento, eu convido o professor Fernando Ait, que é o chefe do Departamento de Política e Gestão, para fazer a sua saudação. Obrigado, Álvaro. Boa tarde a todos e todas. É uma enorme satisfação para a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, primeiro, ter o privilégio de albergar o Observatório de Estudos da Saúde na região metropolitana, que vem sendo conduzido de forma muito produtiva pelo Álvaro, juntamente com o Eduardo Izumino, a quem saúdo também, e certamente esse evento dá continuidade ao trabalho que vem sendo feito pelo Observatório já há alguns anos e que vem contribuindo muito, não só com pesquisas, mas também na parte de ensino no âmbito da universidade. Então, é muito bom, né, ver mais uma produção do Observatório, juntando o COSEMES de São Paulo e os municípios da região metropolitana, e dessa vez para debater o financiamento da saúde na região metropolitana, algo que vem sendo palco de muitas disputas, especialmente entre os níveis federativos, né? Se a gente enxerga o nível de financiamento da saúde pública no Brasil pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios, o que a gente percebe ao longo da última década é um declínio quase constante do financiamento, da participação da União no financiamento da saúde pública no Brasil, os estados mantendo um patamar muito próximo ao mínimo constitucional, ainda assim com algumas classificações de despesa de saúde bastante controversas, e os municípios muito acima do piso constitucional, dos 15%, porque, no final das contas, é quem sobra para executar as ações e serviços na ponta, é quem recebe mesmo a demanda das necessidades de saúde da população e não tem como se esquivar do gasto, como vem sendo feito por estados e municípios. Então, fazer esse debate na região metropolitana de São Paulo é realmente fundamental para esse próximo período que se avizinha, que é o período aí onde o represamento dado pela pandemia nos serviços de saúde vai ser aberto e, com isso, vai pressionar tanto o sistema quanto os custos de saúde, não só na região metropolitana, mas em todo o país. Então, eu estou aqui, né, ansioso para aprender com os nossos secretários que vão falar da realidade. A gente, na academia, a gente, né, fica aqui com os estudos teóricos, mas é muito bom ouvir na prática o que está acontecendo, porque, como diria o filósofo, na prática a teoria é outra. Então, vamos ver como é que é essa teoria da prática. Álvaro, muito obrigado pelo convite para acompanhar esse evento e continuo por aqui para ouvir a apresentação dos secretários. Muito obrigado, Fernando. Passo a palavra agora para Neide Hasegawa,
que é diretora de planejamento do DRS1, na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, né, um dos instituidores do observatório, e é também a coordenadora de um dos eixos do observatório, o eixo de financiamento e gasto, junto com o José Alexandre, que está aqui. Então, Neide, para suas considerações. Boa tarde a todos, telespectadores, assim como aos nossos convidados e às organizadoras também, né, a Observa Saúde propriamente dita, assim como a Faculdade de Saúde Pública, que tem nos prestigiado e dado uma boa força. Gostaria de dizer que financiamento e gasto é um assunto muito importante para nós, para todos nós, né, não somente para a região metropolitana, que sem o recurso nós não conseguimos fazer nada. Tá? Antes de mais nada, embora o Álvaro já tenha me apresentado, eu me chamo Neide Miyaka Hasegawa, atualmente como diretora de Planejamento e Avaliação do DRS1, representando o DRS1. Estou nesse grupo com muita honra e agradecido pelo grupo, né, principalmente o Edu e o Rubens, que têm empenhado bastante para que esses eventos aconteçam, assim como agradecer ao Áquilas, que tem fundado, quer dizer, puxado o nosso grupo desde o início. Só quero agradecer a presença dos nossos convidados, a Adriana, ao Geraldo, a Mariana, que vai nos dar força para poder desenvolver esse tema tão importante para nós. Então, eu gostaria de desejar, e o Zé Alexandre, propriamente dita, né, você não posso esquecer de você. Gostaria de desejar bom trabalho, boa palestra e boa discussão. Passo a palavra. Obrigado, Neide. Eu quero dizer que eu estou mais ou menos representando a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, porque a Silvia, que normalmente nos representa a Secretaria nesses eventos, não pôde participar, e eu sou um funcionário da Secretaria de Saúde de São Paulo, que estou, vamos dizer, com a missão de coordenar o observatório, né? Então, a Secretaria nos apoia também. Não temos... E aí, eu só queria, para finalizar essa abertura, dizer que esse estudo foi tocado, né, bem tocado pelo Zé Alexandre, mas com a participação do Eduardo Izumino e do Rubens Moria, que são... Rubens Moria é o secretário executivo adjunto do Observatório, e o Edu é um dos membros da Secretaria Executiva mais ativos, né, no Observatório. Então, queria agradecer a eles, agradecer ao Adolfo, em nome dele ao pessoal da TI, a Leni, etc., da faculdade. E, Edu, esqueci de agradecer alguém? Me ajuda aí. O Edu está fora do ar. Então, isto posto, vamos tocar adiante, chamando o Zé Alexandre Buzo Weiler, que é diretor técnico de atenção à saúde do município de Diadema. O Zé Alexandre, ele é biomédico, doutor em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e, na verdade, é um gestor do SUS há muito tempo, né? Há muito tempo ele está dirigindo e militando pelo SUS. E ele é um dos 2 coordenadores do eixo de financiamento e gasto do Observatório. Então, Zé Alexandre, você tem aí o nosso tempo combinado, salvo engano, de no máximo 30 minutos, não é isso? Para suas apresentações. Beleza. Obrigado, Álvaro. Bom, pessoal, boa tarde.
Só corrigindo, eu estou como coordenador de urgência e emergência em Diadema, né? Trabalhei um tempo já em Franco, da Rocha, Mauá e São Bernardo, enfim. Agora estamos nessa frente em Diadema, no Grande ADC. Os dados que eu vou apresentar para vocês aqui, na verdade, é uma referência a uma construção muito anterior já, quase mais de uma década aí, elaborado pelo professor Áquilas Mendes, né? Foi meu orientador. Na época, eu ainda era estagiário, né, do Proasa, e aí eu fiz, né, ajudei a construir junto com ele esses estudos que a gente faz análise dos dados do CIOPS, né? Dessa vez, a gente foi pegar uma outra fonte, né, que são os dados do Fundo Nacional de Saúde. A gente tentou trabalhar com alguns dados do Tribunal de Contas, mas são muito sensíveis os dados, porque depende muito da forma como os municípios apresentam eles, e também não se considera, pelo Tribunal de Contas do Estado, os dados do município de São Paulo, que fica vinculado ao Tribunal de Contas do município. Então, a gente acabou recuando nessa análise dos dados do Tribunal de Contas do Estado, e aí vou apresentar para vocês uma atualização das informações, né, do nosso padrão de dados e indicadores que a gente trabalha, dos CIOPS, tá, para os municípios da região metropolitana, os 39 municípios, e também vou trazer alguns dados do Fundo Nacional de Saúde com relação ao repasse fundo a fundo, tentando fazer uma análise sobre o Covid, né, sobre a situação Covid e esse tempo pandêmico que a gente vive. Né? Enfim, obviamente, a gente poderia ter dados ou poderia ter outras formas de análise mais precisas, talvez, ou mais complexas, que foi um trabalho que o próprio COSEM desenvolveu, inclusive a Mariana encabeçando, de olhar para portarias, né, de olhar para publicações formais de repasses, dado a lógica da pandêmica, né, que entra com recursos extraordinários e aí vão se realocando e alocando recursos para esse fim, no caso da pandemia. Só que, ao fazer esse movimento, a gente fecha, né, olhando por tipo, né, na verdade, olhando para a forma do repasse, né, mas não necessariamente tentando olhar de forma mais ampla. Então, eu tentei fazer essa análise de forma mais ampla usando os dados do Fundo Nacional, beleza? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, acho eu, de uns 20 minutos, 30 no máximo. Obviamente, a gente sempre vai olhar para esses gráficos, são gráficos, né, pessoal? São gráficos que eu trouxe uma temporalidade de 20 anos, para a gente olhar um pouco, né, corrigir pelo IGPDI, depois eu vou apresentar isso para vocês, mas para mostrar que o nosso esforço é muito mais, né, de ser um observatório, certo? Correto, Álvaro? Né? Então, nós estamos aqui para observar e tentar entender, tentar ver tendências, né? Tentar entender movimentos, né? Obviamente, a partir de dados públicos, que é o do CIOPS, principalmente, de como os municípios se comportam, como as regiões se comportam. E aí, por vezes, a gente encontra achados, né? Esses achados podem se tornar teses, né? Podem se tornar hipóteses, né? Parte de hipóteses se tornam teses. Então, essa dinâmica é importante, e aí, né, acho que temos aí uns 30, sei lá, quase 40 participantes, e eu creio que a maior parte trabalha com o Fundo Municipal de Saúde, aí vai vir a contribuição, né, dos nossos dois grandes municípios aí apresentando um pouco né, do uso da informação. Então, para mim, e aí, enquanto gestor, pesquisador da área, que eu gosto muito, acho que é importante te entender, é a gente poder também reconhecer como que os municípios trabalham com a sua informação e como que eles fazem previsões, né, financeiras, orçamentárias, como que isso gera efeitos da sua gestão também, beleza? Mas vou aqui iniciar o meu estudo, a montagem desses estudos que a gente fez. Obviamente, o Rubens e o Edu me ajudaram bastante nisso, a base de dados. Depois a gente vai deixar publicado no site, né? Enfim, vai estar disponível para vocês poderem utilizar, beleza? Bom, então, eu dividi a apresentação em duas grandes partes, tá? Então, a primeira parte é o CIOPS, olhando os dados do sistema, né? Enfim, um sistema que é público, nacional. A gente poderia extrapolar isso para várias comparações com outras regiões metropolitanas do Brasil, né? Enfim, para além de São Paulo. Daria para a gente fazer vários outros estudos, e é possível, né? E aí, todo mundo que estiver interessado em fazer esse tipo de estudo, procurem a gente do observatório. Façam contato, a gente monta, a gente faz em conjunto. Quanto mais gente estiver mexendo nesses dados, mais gente pensando nisso, mais a gente vai poder entender melhor a dinâmica do SUS e, principalmente, do seu financiamento, beleza? Então, tá. A primeira parte, CIOP, segunda parte, dados do Fundo Nacional de Saúde, olhando especificamente para o Covid, ok? Bom, então, a fonte é o CIOPS, né? A gente pegou os indicadores aí de 2002 a 2021, tá? A gente sempre traz os dados da receita, das despesas liquidadas, isso é importante, né? Que já é, né, o serviço executado e já com seu, né,
com o seu direito de receber de quem realizou o serviço, né, e de pagar por parte do poder público. Então, esse é o conceito importante. A gente sempre vai usar os dados da despesa liquidada, beleza? Aqui, a ideia é, né, o montante de recursos que foi executado, né, como despesa, e depois ele apresenta como despesa e gasto pelos municípios. Então, a gente está sempre olhando a partir da perspectiva dos municípios. Bom, abrange recursos municipais e transferências de governo federal e estadual. Então, a análise sempre vai partir desse pressuposto. Obviamente, a gente vai fazer deslocamento para sempre olhar, às vezes, o quanto os municípios se dedicaram ou destinaram a sua forma de fazer política de saúde para garantir mais recursos municipais, por exemplo, né? Ou o quanto eles se esforçaram para trazer mais recursos federais, ok? Bom, a gente trabalha na perspectiva, né, dos dispêndios, que quando o governo federal, o governo estadual tem, por exemplo, funcionários lotados, né, ou foram deslocados para outra esfera de governo, isso não entra aqui, né? Então, só para a gente entender que a gente está dizendo que é um gasto no município, isso é importante. A gente sempre utilizou o IGPDI, tá? Alguns estudiosos utilizam o IPCA, a gente costuma usar o IGPDI já há um bom tempo como deflator, considerando que ele trabalha com despesas internas, né? Ele trabalha com, faz uma junção, né, do índice aqui embaixo, né, do índice de preços por atacado, do índice de preços ao consumidor, então isso gera um efeito, na verdade, um deflator mais complexo e mais completo, né? Enfim, depois vamos discutir se a gente vai mudar, podemos também, mas até então a gente usa o GPDI, beleza? Bom, as dimensões de análise, ok? Isso é importante, né? Então a gente trabalha com uma perspectiva primeira da receita, né? E aí o nosso grande né, indicador barra dado que a gente gosta de olhar é a receita disponível dos municípios, né? Então, o que o município tem de disponível para fazer política de saúde? Então, daquele montante que eu tenho, o quanto eu vou tentar, né, ter o jogo, né, ter a força política, secretários, Conselho Municipal de Saúde, profissionais de saúde, né, e interesse do poder público, nesse momento dos governos, em direcionar esse gasto, direcionar, na verdade, essa receita disponível para o gasto em saúde, ok? Isso é importante. Bom, o comportamento das transferências SUS, então, aqui é um pouco o quanto os municípios vão fazer, por exemplo, né, a gente gosta de brincar com a lógica da cenourinha, não é assim? Então, a gente, né, partiu do pressuposto já faz quase uma década aí, um pouco mais de uma década, das redes de atenção à saúde, né? Então, os municípios, eles tentam se organizar para poder habilitar serviços do Ministério da Saúde para poder receber repasses, né, para além dos outros, né, do teto MAC, para além, enfim, do FPM, aí, de uma forma geral, dos municípios em si, Fundo de Participação dos Municípios. Então, aí é o quanto os municípios têm um esforço organizativo, gerencial, para buscar recursos ou conseguir, né, galgar recursos, né, federais, né, para bancar seus serviços municipais. Okay? E aí, aqui a gente sempre vai fazer um olhar para o governo federal, não necessariamente do governo do estado em si, né, que daí é outra perspectiva que a gente ainda não para analisar de uma forma geral. Vocês vão ver que tem impacto por causa do Covid. Enfim. Bom, aí percentual de transferência da participação dos filhos para o município no geral e a evolução das transferências per capita. A gente está sempre fazendo formas de comparação. Aí depois a gente entra no gasto, então a gente pensou em receita agora na ideia do gasto. O gasto olhando para a magnitude do total do gasto e depois da direção do gasto. Então, a gente olha para esses dados porque são os dados possíveis e disponíveis no CIOPS, né? Se a gente fosse pegar, por exemplo, o REREL, por exemplo, o relatório resumido de execução orçamentária, a gente poderia pegar, por exemplo, né, ano a ano por município. Só que a gente teria um esforço de cálculo, né, e de montagem dessas tabelas tão grande que a gente acaba utilizando né, uma série de indicadores, né, históricas do CIOPS. Mas a gente poderia, por exemplo, criar uma plataforma de fundo para tentar coletar esses dados. A gente está pensando, enfim, isso é uma ideia futura para o observatório, ok? Para ir mais em específico dentro do orçamento, né? Olhar com mais detalhe, né, dentro da perspectiva do orçamento público, ok? Bom, vou falar do primeiro aqui deles, que é a capacidade de receita municipal. O que eu fiz aqui? Né, para não tomar muito tempo, né, enfim, a questão do tempo é importante, eu aglutinei pelas regiões, eu não trago agora as regiões por município. Essas informações em detalhe vão estar disponíveis no site a partir de hoje, amanhã já. Vocês podem baixar lá e olhar com calma. E, obviamente, as planilhas por trás disso também vão ficar disponíveis para vocês olharem, ok? Então, vamos olhar primeiro para receita disponível. A gente olha aqui, né, de uma forma mais geral, assim,
comparando entre regiões, né, as cores acabaram ficando meio próximas, mas depois vamos olhar por item, né, aqui. Deixa eu ver se... Para vocês não aparece meu mouse, né, minha seta do mouse aqui. Parece. Aparece? Então, perfeito. Então, tá. De uma forma geral, tá, eu vou sempre marcar como vermelho a região metropolitana, né, para tentar pensar numa média, ou pensar numa tendência, na verdade, uma forma, como se fosse uma grande região, né, como se ela operasse de forma autônoma, né, imagina uma grande região de saúde, mas para olhar um pouco da receita disponível dela e comparar com os outros, ok? De forma geral, tá, eu estou olhando dados, né, 20 anos aí, já corrigidos, já deflacionados pelo IGPDI, ok? A gente teve um aumento, né, de uma forma geral, né, da receita disponível para a região, principalmente da região metropolitana, tá? Então, a linhazinha em vermelho aqui, ok? Contudo, entretanto, né, no caso aqui da região do Grande ABC, ok? A linhazinha azul aqui, né? E também algumas outras regiões, como a região de Franco da Rocha, que teve uma ascensão, ou mesmo do Alto do Tietê, todas elas, apesar de terem, né, um crescimento após 2008, 2009, ok? Né, após 2016 estabilizam e então depois caem, tá? Como receita disponível para se fazer saúde, ok? O que estava disponível para a gente pensar em gastos em saúde, tudo bem? Então vejam que a gente tem um crescimento de uma forma geral para a região metropolitana, né? Se destacando as maiores aí, né? Como a região de São Paulo, obviamente, ok? O município de São Paulo, que é uma região em si, né? E também a região da Rota dos Bandeirantes ficou aqui em cima, tá? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou passando assim, mas tentando descrever o que está no gráfico, ok? Enfim, né? Porque é meio chato isso, mas eu vou tentar, a gente chama de análise elevador, né? Para cima, para baixo, parou, né? Enfim, a gente vai olhando nessa lógica, tá? Quando eu olho, então, para a região metropolitana, aí eu considerando o estado de São Paulo com e sem capital, né? Para a gente entender um pouco, para além da região metropolitana, tem a Baixada, tem o próprio interior e outras regiões, né? Mas aqui eu generalizo para tentar entender um pouco e olhar para onde está a região metropolitana, né? Então, eu vejo que a região metropolitana tem, sim, né, na sua história, um crescimento da receita disponível, sim. Obviamente, após 2018, 2019, é uma queda importante para todas essas regiões. A região metropolitana cai, né? Mas, obviamente, o estado sem a capital tem receita disponível, né, em toda a série histórica aí, ficando abaixo da região metropolitana e do próprio estado. Então, a região metropolitana ela tem uma disponibilidade de receitas, teve e tem, maior do que as outras regiões do estado de São Paulo, ok? Então, vejam que, para cada um desses módulos, eu passo 2 gráficos e a gente segue, tá bom? Agora, comportamento das transferências SUS, isso é importante, né? Então, evolução da participação da transferência SUS no total de recursos transferidos, ou seja, do quanto de montante os municípios recebem, o quanto é transferência SUS, ou seja, né, de uma estrutura, de uma organização dos serviços municipais que conseguem se vincular a repasses obrigatórios, aí sim, por causa dos programas, né, das redes de atenção e outros elementos direto aos municípios. Tá? Aqui já tem um gráfico, ele já faz um giro maior, mas ele ainda assim, ele mantém, tá? Agora olhando para 20 anos, tudo bem, gente? Eu vou pegar o vermelhinho aqui de novo, da região metropolitana. Tá? Ela se mantém, né, numa participação aqui, ó, que vai indo de cima para baixo, então ele vai mantendo uma linha, tá? Com um salto maior em 2020, uma queda em 2021. Obviamente, esse salto maior em 2020 tem a ver com os repasses ministeriais, dado o cenário de Covid, a partir de março de 2020. Tá? Uma região que se destaca como, né, que cresce mais é a região do Grande ABC, ou seja, que teoricamente seria uma região que vai se preparando com seus serviços, vai habilitando mais seus serviços junto a políticas ministeriais, então vai galgando mais recursos para, né, a saúde municipal através de recursos do Ministério da Saúde. Uma região que também se destaca aqui mais acima é a região de São Paulo, que né, em si o município em si é único, né, compõe a sua região. E aqui mais embaixo, numa linha, tá, agora as 2 regiões aqui, ó, que mais se mantêm estáveis aqui, né, uma pouca variação, vamos pensar em 20 anos, é a região tanto da Rota dos Bandeirantes, quanto, deixa eu ver aqui, a cor está bem ruim aqui, quanto... Mananciais, né? Mananciais, perfeito. Obrigado, Álvaro. Bom, quando eu vou olhar, então, agora para a região metropolitana, de novo, comparando com o Estado e Estado sem capital, então, a região metropolitana, de novo, novamente se destaca, ok? Né?
numa lógica de, teoricamente, né, serem cidades com uma complexidade, uma dinâmica maior de organização de serviços de saúde dentro das políticas da saúde vigentes e anteriores do Ministério, então, da disciplina das redes de atenção, da disciplina da cenourinha, ok? Para galgar mais recursos ministeriais, recursos de fonte simples, tá? Bom, aí um pouco agora do comportamento das transferências, agora a evolução da participação das transferências da União no total de recursos transferidos, ok? Então, né, grande parte, então agora é de baixo para cima, ok, pessoal? Então, do total de 100% dos repasses, né, de recursos transferidos para a saúde, quantos vieram da União, né? Então, vocês veem que a União está sempre lá em cima, né? Por quê? Porque grande parte dos recursos repassados, que não é do próprio do município, vem do Ministério da Saúde, né? Com algumas quedas, né, aqui em 2014, 2015, para algumas regiões, por exemplo, né, a própria região metropolitana, e aí, quando eu falo queda, gente, olha o gráfico, tá, enfim, é coisa de 5%, ó, tá vendo aqui? Então, de 90% a 85%, então chega a 10% de recursos, que seriam recursos do Estado, ok? Então, aqui já aponta quando o Estado participa mais dos repasses aos municípios, estão me entendendo, ok? Então, vejam que 2020 e 2021, vejam que a região metropolitana, né, aumentou repasses do Estado de São Paulo para as regiões / municípios, né, dado o cenário de Covid pandêmico. Então, o Estado participou mais, né, fez políticas, né, de apoio, por exemplo, dos leitos de UTI, né, enfim, expansão do apoio aos municípios, para além dos seus equipamentos estaduais, também para os serviços municipais, beleza? Por quê? Porque daí, né, isso é demonstrado com a redução da participação dos recursos da União, né? Então, veja que de 100% cai para 90 e pouquinho aqui, ó, né? Então, chegando a 92, 90 e poucos por cento, ok? Bom, quando eu comparo, então, entre Estado e com e sem capital, o cenário é um pouco diferente, né? Porque, enfim, né, a partir de 2014, tem uma, né, 2013 e 14, tem uma variação maior, né? Eu acabei não corrigindo aqui, deveria ser de 1 a 0, tá, gente? Então, vejo que parece que o gráfico muda muito, tá? Mas, enfim, isso é um erro meu. Mas ele chegou a 85% também, aqui embaixo, tá vendo? Esses 85%, estou voltando no slide, tá aqui, ó, tá demonstrado aqui, ó, tá? Então, é só para ele a escala acabou mudando um pouco o gráfico, tá? Tá errado esse gráfico, ele deveria estar de 0 a 100. Acabei comendo bola aí nesse erro, tá? Mas vejam que, de novo, né, a partir de 2019, 2018, 2019, mas principalmente 2020 e 2021, aumenta a participação do Estado nas transferências para os municípios, tá? A região metropolitana é a mais afetada nesse sentido, né? Com o Estado sem a capital tendo um leve, né, declínio. Principalmente porque, né, é importante lembrar, dos nossos 42 milhões de habitantes do Estado de São Paulo, 23 milhões estão na região metropolitana. Então, acaba tendo um volume de serviços públicos de saúde, né, do SUS maiores, né, com uma dinâmica de uso de gasto maior. Bom, agora um pouco da evolução das transferências agora per capita, tá? Então, para a gente fazer um comparativo per capita. Tá? Álvaro, como é que eu estou? 10 minutos? Você tem mais 10 minutos. Perfeito, vamos lá, então. Bom, agora a magnitude dos recursos, no caso per capita, né, na lógica do SUS, né, os repasses da União. Então, a gente vê um aumento, ok? Então, eu vou sempre pegar aqui a linha vermelhinha da região metropolitana, tá? Então, lembrando que todos esses valores já estão corrigidos, então já tem o deflator GPDI aqui agindo, né? Então, a gente sai de 2002, 2003, né, para sair de um patamar de 600, quase 600, 500 dólares per capita, né, para chegar, então, a quase aí 1.200 dólares, per capita, né, em reais, falei dólares, falei errado. Bom, então, uma dinâmica de crescimento dos municípios, ok? Tá? Então, o gasto SUS crescendo, né, então, o valor por cabeça aumentando, tudo bem? Obviamente, quando chega 2020 e 2021, né, agora, uma queda. 2020 estoura, entre aspas, cresce mais, dado o cenário Covid, num declínio agora em 2021, considerando que teve um recuo e depois uma nova onda, segunda onda, né? Enfim, isso vai aparecer talvez um pouco mais ainda aqui em 2022, ok? Mas já tem uma queda no valor per capita, beleza? Quando eu comparo, então, com São Paulo e Estado de São Paulo e sem capital, com a região metropolitana, eles caminham muito próximos, tá? Então, essa diferença entre eles é bem menor. Então, olha que interessante, isso é um dado importante.
Bom, agora a gente entra para a evolução do gastos, né, agora com o gasto per capita do SUS, né, enfim. Agora eu estou olhando aqui em específico com recursos municipais, ok? Tá? Então, é o per capita com recursos municipais, beleza? Então, vou olhar aqui de novo, ó, região metropolitana aqui, ó, vermelhinho, tá? Então, um crescimento, obviamente, com recursos municipais, gente, né? Então, né, eu acho que o professor Fernando já falou um pouco, né, que a gente sai do piso, né? Daqui a pouco a gente já vê para esse dado. O piso ficou lá para trás há um bom tempo, né? O piso ficou, né, enfim, e a gente vai estar em percentuais maiores. Esse percentual representa esse valor per capita, tá? Então, saindo também aqui de quase R$500 per capita em 2003, e já chegando aqui, no caso, ó, da Rota dos Bandeirantes, a quase 1.200, tá? Per capita, aqui, ok? Recursos municipais, beleza? Região metropolitana, no meio mais ou menos aí, com as regiões de Mananciais e Franco da Rocha, mais baixo, com valores mais baixos, né? Abaixo, inclusive, da região metropolitana também, junto aqui no finalzinho com o próprio Grande ABC, tá? Dado o cenário pandêmico. Quando eu olho, então, São Paulo com e sem capital, também as linhas se aproximam mais, né? Então, vejam que, né, com recursos, então, voltando rapidinho, então, com recursos, né, do gasto total, recursos SUS, tá? E depois, com recursos municipais, quando recursos SUS recursos ministeriais, a gente teve essas tendências, todas elas, né, demonstrando um crescimento nessa série histórica de 20 anos. Tá? Agora, o nosso clássico percentual de receita própria, gasto em saúde, esse é o nosso grande, né, medidor aí do esforço dos municípios. Então, a gente tem uma série histórica aí demonstrando, então, né, olha, vejam só que lá de 2002, 2003, a gente tinha lá um pouquinho que ficava abaixo de 15%, e depois, uma vez que subiu, nunca mais desceu, né? E hoje a gente chega, né, para a região metropolitana, por exemplo, a bater quase, na média, aí, 22%, tá? do gasto, né? Na verdade, das receitas disponíveis, gastos realizados em saúde, né? Com recursos próprios, obviamente. A região dos Bandeirantes com valores um pouco superiores aqui também, junto com o próprio Grande ABC, e abaixo da região metropolitana, a gente tem aqui a região de São Paulo, né? Então, aqui, quando a gente fala região, é o município de São Paulo, né, que não necessariamente, né, a gente tem uma série histórica aí, não chegou a marcar, talvez, uma média aí de 20%, né, ficando acima dos 15%, mas mantendo-se em 20%, ok? Quando a gente compara, então, São Paulo com capital e sem capital, a gente tem a região metropolitana, agora sim, abaixo, tá? Com um percentual, obviamente, né? Por quê? Porque normalmente os municípios menores, né, apesar de a gente ter municípios pequenos, relativamente pequenos, na região metropolitana, os do interior são bem menores, né? E normalmente, por ser muito menores, eles têm uma receita menor, né, a disponibilidade menor, né, própria, e isso acaba tendo um impacto maior quando ele gasta para fazer saúde. Então, o impacto é grande. Então, o percentual de gasto próprio com o SUS é grande. Tá? Então, isso gera esse efeito, né, do Estado sem a capital está acima de todo mundo aqui, né? Acima das outras comparações, obviamente. Região metropolitana e do Estado com o capital. Beleza? Bom, agora a gente olha um pouco para a finalidade, tá? Então, eu vou passar rápido aqui. A finalidade, basicamente, é despesa com pessoal, né, serviços terceiros e investimento. Né? Daria para a gente abrir com outras variáveis? Daria, mas eu não fui trazendo aqui porque abre para, né, outros aspectos. Aqui a ideia é da direção do gasto. Então, vocês vão ver que o gasto com o pessoal tende a ser reduzido, dada a lógica, né, de privatização da gestão, né, ou de terceirização da gestão, ou através de contratos com essas, ou através de contratos diretos com outras empresas para áreas fins. Né? Então, vamos olhar um pouco para isso. Né? Então, vocês veem que o percentual de despesa, né, com o pessoal, dado a despesa total em saúde, cai, né? Então, ele cai de uma forma generalizada para todas as regiões, né? A região metropolitana chegando já na casa de quase 20%. Tá? Isso tem a ver com a lógica da redução de concursos públicos, né? Dos efetivos e vinculados diretamente ao poder público. Aqui a gente olha também, comparando, né, agora o interior também, né, com interior baixado, obviamente, com São Paulo com e sem capital. Então, a região metropolitana lá embaixo também é a que mais reduziu o percentual do gasto total com o pessoal.
né? Aqui eu coloquei só uma taxa de crescimento, né, um cálculo geométrico, considerando, né, 20 anos aí, enfim, trouxe esse dado mais pontual, mas para a gente pensar de forma geral também, houve decrescimento, né, dessa participação do gasto total com o pessoal, ok? Quando eu vou olhar, então, agora, serviços terceiros, pessoa jurídica, né, obviamente aqui tem uma categoria importante, né, estava conversando com a Mariana, que, na verdade, é como a própria Secretaria de Finanças, as secretarias de finanças, né, dos municípios definem esse tipo de gasto, né? Então, por vezes, os gastos com os contratos de gestão, por exemplo, entram aqui, ou às vezes não. Isso é um problema, depois a gente tem que até pensar, discutir melhor sobre isso, né, Mariana? Para ver né, como a gente pode padronizar, ou qual a padronização necessária, teoricamente, e para se pressionar, pensar sobre isso, né? Pensar sobre essa outra forma da prestação de contas do orçamento público, no caso da saúde, né? Então, pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, de uma forma geral, ela se mantém na região metropolitana, está em um percentual aqui, teve crescimento em várias regiões, mas a região metropolitana, de forma geral, cai, né? Né, uma região que se destaca nessa queda é a região de São Paulo em si. Isso aqui é mais uma coisa a se investigar, né? Obviamente, isso aqui, a nossa suposição é que os gastos com contratos de gestão não estão entrando aqui, não estão sendo apresentados nesse item, né? Na forma do seu registro. Então, isso acaba gerando problemas para a gente interpretar isso. Então, nós vamos ter que olhar de uma outra forma ou buscar tentar categorizar melhor essa informação. Bom, quando compara, então, o Estado com e sem capital, o Estado, de uma forma geral, fica acima, né, da própria região metropolitana, que tem uma queda, e o Estado com o capital fica no meio, aí, na média entre essas duas análises. Bom, aí eu botei também uma taxa de crescimento ou decrescimento, no caso, né? O Alto do Tietê com crescimento, Grande ABC, Mananciais, região de São Paulo com decrescimento, também Rota dos Bandeirantes, um pequeno decrescimento, né? E a região metropolitana, de forma geral, teve um leve crescimento de 0,17%. Né? Obviamente, estou falando de uma taxa de crescimento geométrico. Tá? Bom, por fim, aqui a gente olha agora do total de despesas em saúde com investimento. Né? O investimento ele é uma coisa mais... Né, os gráficos ficam ruins, né? Mas a gente tenta trazer aqui de qualquer forma, porque, às vezes, o investimento ele gera um grande impacto no orçamento, gera um grande impacto no caso das despesas. Por exemplo, quando eu vou construir um hospital, né? Fiz um investimento, construí, sei lá, 10 UBS, 5 UBS, né? E aí isso gera um efeito, né, importante no orçamento que desloca, né, parece um deslocamento, né, para o investimento, mas não necessariamente guarda uma relação de maior investimento. Mas a gente traz do mesmo jeito, né? Então, a região metropolitana se mantendo na média entre as regiões, obviamente aqui, com alguns saltos aqui que a gente vê para a região de Franco da Rocha. Se eu não me lembro, se não estou me esquecendo aqui, em específico, traz uma informação do município de Francisco Morato. Se eu não me engano, tem a ver com a construção de uma UPA lá, ou de outras UBS que foram construídas. Tá? Bom, enfim, está aqui a informação. Quando a gente compara com São Paulo, com esse em capital, isso se achata, fica mais próximo. Tá? Não tem uma grande divergência. Beleza? Agora eu vou ter que dar uma corrida a mais, enfim, né? Mas atualizei um pouco as informações. Os dados vão ficar disponíveis depois. Aqui um pouco da taxa de crescimento, né? Enfim, geométrica. Mas aqui agora eu entro nos dados do Fundo Nacional, ok? Aqui, pessoal, eu tive que fazer vários, entre aspas, achatamentos, até com problemas metodológicos, que a gente teve que discutir, eu falei com a Mariana sobre isso também, com o Edu, obviamente, com o Rubens, porque a gente está tentando trazer uma informação útil para a gente, pelo menos para entender uma dinâmica. Peguei dados do Fundo Nacional de Saúde, tá? Então, dados diretamente do próprio sistema, né, do Fundo Nacional, planilhas grandes, entre aspas. Fomos olhar especificamente para o Covid, né? Então, sempre que aparecia a nomenclatura do Covid, né, relacionada ao Covid, eu fiz um achatamento disso, eu chamei de DEPARA, nós vamos ver já já. Dados de março de 2020 até junho de 2022. Corrigi pelo IGPDI também como deflator, né? Fiz um DEPARA, eu vou mostrar para vocês entenderem, para a gente tentar criar uma comparação, ok? Eu fiz um DEPARA e considerei as variáveis do bloco e do grupo, tá? Que são categorias utilizadas pelo Fundo Nacional para definir as transferências realizadas aos municípios. Então, vejam que aqui agora são só as transferências Fundo Nacional aos fundos municipais, beleza? Bom, as variáveis do bloco, então eu considero custeio, então está aqui, custeio e investimento, ok? São as novas categorias já lá na nossa luta, né, cada vez menos bloco e mais fundido, né, mas com maior autonomia para os municípios. E quando eu olhei para custeio, eu achatei ali assistência farmacêutica, a atenção médica e complexidade ambulatorial hospitalar, que a gente chama de MAC, tá?
atenção primária, coronavírus, que foi, né, esse programa grupo criado pelo Ministério da Saúde para os repasses específicos ao Covid, ok? Mas eu tentei depois dar uma remodelada neles, mas ainda tive que trabalhar com essa categoria, e vigilância e saúde. Por quê, pessoal? Porque esse conceito coronavírus Covid não estava, até então, ele foi portariado após, dada a pandemia, e ele entrou como um conceito novo, dado as necessidades de repasse fundo a fundo. Esse é o deparo, tá, gente? Então, sempre que eu encontrei as variáveis lá, coronavírus, mais coronavírus, por exemplo, SAIS, que era a nomenclatura de programa, eu achatei para transformar em atenção, né, de média e alta complexidade ambulatorial, ok? Então, eu fiz esse processo de achatamento para poder criar uma série histórica, minimamente, de alguns 3 anos aí quase, mas para a gente poder comparar um pouco, beleza? E aí, lembrando, gente, quando eu falo 2020, eu estou falando de a partir de março, quando eu falo 2022, é até junho, né? Obviamente, com o recuo, né, da pandemia em si, né, das contaminações, etc. e tal, então, 2022 tende a já ser, a partir do meio do ano, né, já ser bem menor os repasses para essa finalidade. Mas agora aqui eu trago, então, as transferências per capita, tá, segundo custeio para a saúde, né, dos municípios. Aqui em específico, eu trouxe aberto por município, tá? Mas eu vou passar isso aqui por causa do tempo, tá? Mas está disponível esses dados, ok? Tem a tabelinha aqui. Eu passo rapidamente, porque aqui eu discriminei por cada município por região, tá bom? Então, Franco da Rocha, região de São Paulo é São Paulo em si, Alto Tietê, e aí todos os municípios do Alto Tietê, o Grande ABC com todos os seus municípios. Obviamente, vocês veem que sempre tem uma dinâmica muito diferente, considerando o porte do município, né, e as receitas que foram destinadas a esses municípios. Então, aqui cabe, depois, com calma, uma análise de vocês, municípios, sobre isso, ok? De vocês, regiões e municípios, né, que se pactuam, que se conversam aí na CIL, etc. e tal, para entender um pouco o que foi isso, né? Obviamente, por trás de cada um desses repasses, tem portaria, tem habilitação de leito de UTI, habilitação, né, para cobertura vacinal, enfim, teve toda uma dinâmica que o Ministério construiu para poder realizar os repasses. Mas aí, com calma, pessoal, vocês analisem esses dados. Eu não vou poder falar aqui ponto a ponto, ok? Aí, mananciais também, Rota dos Bandeirantes, e aqui eu trago por regiões da região metropolitana, né? Trazendo os dados de 2020, 21 e 22, beleza? Lembrando, guardando março de 2020, junho de 2022. Então, a região que mais se destaca aqui, que é o município em si, é a região de São Paulo, tá? Com o maior per capita dedicado, vamos dizer, destinado ao cuidado do Covid, de alguma forma ou outra, se foi por âmbito hospitalar, se foi para o hospital de campanha, se foi para respirador, sei lá, né, para compra emergencial, etc. Está aqui, ele foi achatado aqui dentro. Esses achatamentos estão nas planilhas, tudo bem, gente? Então, tudo isso que eu estou falando, a gente fez passo a passo e fui concatenando essas informações, tá? Aí depois, de São Paulo em si, a região metropolitana, né, ela está aqui porque São Paulo puxou bastante a região metropolitana, né? Aí, considerando outras regiões que não São Paulo, vem o Grande ABC, como uma das maiores, Franco da Rocha, como uma outra região, Rota dos Bandeirantes, Mananciais e Alto Tietê, ok? Os dados estão aqui, valores per capita, corrigidos, também deflacionados. Aí eu olhei custeio, tá bom, gente? Custeio, lembra lá? Custeio. Aqui eu olhei investimento. Teve investimento. A categoria investimento foi feita, né? E aí depois, por portaria, né? Você pode até depois entrar no próprio SISMAC para olhar, né, do porquê veio, para onde veio. Esse foi um trabalho importante que a Mariana fez junto com o COSEMES. 2 trabalhos publicados, inclusive, de 2020 e 2021. Recomendo também a leitura, né? Tem um pedaço do livro, né, da publicação que falam especificamente disso, ok? Então, aqui no caso de investimento, a maior parte para São Paulo puxando a região metropolitana, depois Grande ABC, aí começa já Alto Tietê, Mananciais, depois Franco da Rocha e Rota dos Bandeirantes também, beleza? Bom, aí que eu entrei na categoria, então aqui eu tentei olhar para assistência farmacêutica. Por que disso? Então, aqui, ó, assistência farmacêutica. Aí já aparece 2020, ó, um padrãozão entre as regiões, né? Do valor, né, per capita aqui disponível, ok? Olha que interessante, né? Disponível não, né? Transferido, né? Tá aqui, ó, R$4, ok? Né? Depois aqui embaixo, 2022, um retorno, né? Em 2021 não teve nessa categoria, depois a gente pode olhar com calma para olhar por quê, né? Então, provavelmente foi o Ministério da Saúde que
né, fez uma estratégia de mudando o nome do programa, o nome da ação, ok? Aqui eu coloquei o MAC, tá? Mas ele, na verdade, é atenção de média e alta complexidade aqui embaixo para vocês. O maior impacto é aqui, junto com a atenção primária, tá? Por quê? Porque, dado o cenário de abertura de leitos, UTIs, etc. e tal, então aqui teve um maior impacto, né? São Paulo puxando, obviamente, né? Principalmente em 2021, um crescimento importante, né? Considerando que em 2021 a gente teve a segunda onda, já no começo do ano, lembra? Fevereiro, março, que explode, então a necessidade de investimento, né? Quando eu falo investimento, na verdade, de custeio, né, para essas ações, né? Aí, seguida, né, São Paulo puxa a região metropolitana, depois o Grande ABC, né? Aí, Rota dos Bandeirantes, Franco da Rocha, Alto Tietê e Mananciais. Tá? Vocês veem que tem característica bem específica das regiões, né? Isso é importante. Depois, vocês, regiões, vocês, municípios, vocês vão olhar para esses dados, vão comparar, vão entender melhor como é que foi essa dinâmica, né? Depois, estudar um pouco mais isso, e depois a gente, como observatório, também vai escrever, né? Isso vai estar destinado a vocês com maior detalhe. A nossa grande análise elevadora. Bom, a atenção primária, né? Você vê que a atenção primária já está mais distribuída entre os municípios, né? Desculpa, entre as regiões. Aqui se destaca Franco da Rocha, por exemplo, lá em 2021, né, com esses repasses. Às vezes aqui vem uma emenda parlamentar, por exemplo, tá aqui emenda parlamentar. Okay? Então, isso, né, se eu não me engano, isso teve impacto. Álvaro, já deu tempo, né? Estou encerrando já. Então, atenção primária. Aqui foi aquele programa lá, né, aquela nomenclatura chamada coronavírus, né? Então, aqui foi mais, né, obviamente, ela ocorreu só em 2020, depois teve algum valor, né, ainda trazido em São Paulo em específico em 2021, mas depois ela some como nomenclatura, porque depois eles realocaram dentro dos blocos, dentro do grupo, né, das variáveis de grupo, ok? Vigilância em saúde também teve em 2020, conceituado como vigilância em saúde, e é isso, pessoal. Né? Desculpa ter aqui lido muito gráfico, mas não tinha como falar de outra forma, tá? Então, por enquanto é isso, beleza? Parabéns, José Alexandre, um estudo, e a todos, né, que participaram, né, desse estudo muito complexo. Nós estamos com mais de 50 pessoas assistindo, é um dos webinars mais concorridos. Quando fala em dinheiro, o pessoal gosta, né? Então, quero saudar a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Pode mandar suas perguntas aí, que o Edu vai coordenar. E passo imediatamente para a doutora Adriana Martins, que é da Secretaria do município de Guararema, né? Secretária de Saúde do município de Guararema, vice-presidente do COSEMES, para ela fazer uma abordagem do ponto de vista de um município pequeno. E depois o Geraldo vai fazer uma abordagem do ponto de vista de um município grande. E depois a Mariana vai fazer uma costura geral nisso tudo. Então, obrigado, Adriana, pela sua participação e vamos lá. Boa tarde, doutor Álvaro, do Observatório, qual eu cumprimento os demais membros aqui da mesa, professor Fernando, da Faculdade de Saúde Pública, Eduardo também do Observatório, dona Neide, nossa querida dona Neide, diretora do Planejamento da RS, doutor Geraldo, nosso presidente do COSEMES, Mariana, nossa assessora, principalmente nos apoiando na questão do financiamento, o Zé Alexandre do Observatório, qual parabenizo, Zé Alexandre, a sua apresentação, ela é de bastante valia para nós municípios analisarmos, que a gente não tem tempo de analisar. Então, é bem importante, e parabenizar a iniciativa, justamente por isso que a gente precisa analisar o financiamento. A gente acaba sendo atropelado aí no nosso dia a dia, e a gente não tem esse tempo. Então, parabenizar mais uma vez, e vamos colocar a apresentação. Queria só colocar aqui, junto comigo, a Ana, que é a diretora nossa financeira, que ninguém faz nada sozinho, né? E que me ajudou aqui na construção da apresentação, que é simples, a gente pensa em contribuir, mas talvez a expectativa seja grande, mas a gente traz aqui, como o professor Fernando fala, a prática na teoria, como isso funciona na teoria. Então, nós vamos compartilhar aqui uma apresentação. Ok, então vamos lá. Então, o protagonismo dos municípios na pandemia do Covid, essa foi a encomenda, e para nós, assim, falar de Covid, né?
Então, a gente tem que fazer aí um processo histórico, rapidamente, aqui a gente vai fazer isso com todos. O município de Guararema, ele faz parte da região metropolitana, da RAS 2, do Alto Tietê, tem 31 mil habitantes, como foi colocado aqui anteriormente, é um município pequeno da região aqui do Alto Tietê. Nós tivemos aqui, deixa eu só ver se eu consigo minimizar aqui para eu poder acompanhar melhor. Nós, aqui no município, né, a rede física nossa, nós temos as unidades ambulatoriais, né, UBS, CAPES, temos na urgência e emergência SAMU, na área hospitalar a gente conta com o Hospital Santa Casa. No planejamento inicial, né, do enfrentamento da pandemia, entre todas as áreas que a gente precisou atuar, a gestão financeira é uma das mais importantes, porque sem recurso financeiro não conseguimos atuar. Aqui, a gente traz o enfrentamento da Covid não sendo apenas um enfrentamento da pasta da secretaria, e sim da prefeitura como um todo. Então, nós temos, quando se falou, não, acho que o Zé Alexandre que fala, eu até anotei aqui, Zé Alexandre, quando você falou de previsão, né? Então, não estava previsto Covid, então, quando você não tem uma previsão, e como que você vai se planejar frente a algo que a gente desconhecia? Então, tivemos que alterar o Plano Municipal de Saúde, fazer plano de contingência, verificar de onde nós teríamos recursos. Então, a gente faz todo um planejamento de enfrentamento e ele tem que ser dado através dos instrumentos de gestão, então não dá apenas para a gente se organizar do sentido vamos fazer tal coisa, não, a gente tem todo um rito a ser seguido, então a gente acaba tendo que olhar muito para isso. Aqui nós tivemos que garantir leitos, essa foi uma condição inicial nossa, e qual a gente começa já a utilizar o recurso federal de incremento MAC, que ele não estava previsto para a Covid, ele estava de incremento MAC, mas a gente já começa a utilizar ele em maio. Aqui a gente vai colocando o quanto a gente foi garantindo leitos através de recursos, no caso aqui, federais. Então, a gente percebe aqui a utilização de recursos federais. Aí nós também tivemos aí aditivar todos os contratos nossos, né, convênios já existentes. Então, o volume, quando a gente fala de planejamento dentro, né, da prática do município, o quanto que a gente tem que dar conta de tudo. Então, a Covid foi um baita exercício da gente não saber como, o que estávamos esperando, mas nada podia ficar fora dos ritos administrativos e jurídicos. Então, a gente teve que dar conta do recurso, dar conta de garantir que todos estivessem dentro de modelos da gestão da administração pública. Então, a gente começa a ampliar leito de Santa Casa, a gente compra leitos de Covid fora da rede SUS, a gente compra leitos de Covid da iniciativa privada, e aqui a gente também utiliza recurso municipal e federal. A gente tem que criar, né? A gente cria aqui no município uma central de atendimento de Covid, desde, né, a gente pode ver aqui, a gente tem desde atendimento de consultório ambulatorial, teleatendimento, imagem, sala de estabilização, enfim, tudo isso acontecendo no mesmo tempo. Então, a gente tem que dar conta disso, tem que dar conta lá do recurso municipal, tem que garantir que todos estejam em instrumentos formais, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí, acontecendo outras coisas, por exemplo, aquisição de EPIs e insumos, que era algo que era normal nosso, né? Ou está em ata de registro, ou está em contrato, e aí a gente começa a observar que a gente precisa de mais, aí a gente tem uma dificuldade de fazer essa aquisição, né? E aí começa um problema, porque as atas que a gente tem de registro, os nossos fornecedores, eles não nos entregam, e como que a gente faz aquisição de material, de insumos, de EPIs, sendo que o nosso fornecedor não está entregando, e com um mercado extremamente inflacionado, como que a gente dá conta de garantir insumos e materiais seguindo a lei
a nossa lei, né, de licitação, a lei, a questão da administração pública. Então, a gente tem um enfrentamento grande aqui, e o COSENS aqui faz um apoio muito grande, o doutor Geraldo, que está aqui presente conosco, fez até um combinado com o PROCON, né, para que a gente pudesse denunciar. Mas fato é que, na ponta, a gente teve muita dificuldade de fazer essa aquisição. E aí, mais uma vez, como que a gente faz essa previsão? Como que a gente se planeja nisso? Aqui, a gente teve a Lei Federal, a 13.979, que ela dispunha de facilitar os processos de aquisição de contratação. Então, ela teve vigente, isso nos ajudou, de certa forma, porém, em algumas questões, a gente teve muito limite ainda, tanto de contratar serviço como de insumos, né, a questão de custeio. A questão das transferências de recurso, nós tivemos recurso federal, como o Zé Alexandre foi nos apresentando aqui ano a ano, né, as 6 regiões da metropolitana, mas é importante lembrar que esse recurso federal, ele começa a chegar a partir de agosto, e aí o enfrentamento da Covid, ela começa em março, aí tivemos maio, junho, como meses de autoatendimento, que precisávamos de leito, então ficou uma condição bastante complicada. Como que a gente planeja a partir de um cenário dessa forma, né? Desse cenário que a gente já tem a situação, mas o recurso vem depois. E também vale destacar a falta de clareza nas portarias do Ministério da Saúde em relação à sua utilização. Então, nós, gestores, né, a prática na teoria, a gente precisa seguir o regramento. Esse recurso pode ser utilizado de que forma? Então, a gente teve muita dificuldade nisso, porque não havia essa clareza, além dele vir posterior ao início do evento. Na questão do recurso estadual, nós tivemos 2 resoluções aqui no ano de 2020, então o recurso estadual, no nosso caso, ele foi muito menor que o recurso federal, ele tinha mais clareza na sua utilização do que a portaria do Ministério, porém ele veio em menor quantidade. Então, a gente tem aqui a aplicação de recursos no município de 2019, 20 e 21, então a gente percebe que a gente trouxe 2019 para ter um comparativo, então a gente já tinha uma aplicação de 28,48 de receita própria, né, na saúde. No ano 2020, que é o início da pandemia, a gente vai para 30,37, e 2021 a gente vai para 29,23, a gente não consegue voltar mais ao que nós investíamos em 2019. Então, demonstra que a Covid, ele realmente impacta na necessidade de mais recursos para o enfrentamento, para manter a saúde do município. Aqui é importante a gente verificar, né, que os recursos de repasse extraordinário, né, eles estão, as portarias, elas vêm dessa forma, aí a gente tem aqui, onde está circulado o valor e o recurso que o valor e como a gente poderia estar utilizando esse recurso. E aí uma questão importante que o município fez foi fazer um controle interno, e aí aqui eu faço uma menção da Mariana, né? A Mariana nos ajudou bastante de como fazer esse controle. Então, parece uma coisa simples, mas que nos ajudou. Então, a gente tinha aqui o recurso de esfera, o bloco, o valor, recebimento, a recomendação, né, do uso, o objeto, a empresa, a autorização de serviço, empenho, valor executado, data de pagamento e saldo, né, que a gente tinha que zerar esse saldo. Então, isso parece um controle simples, mas que fez toda a diferença na hora da gente poder, de fato, olhar para esses recursos extraordinários que vinham, inclusive, para que a gente também não tivesse saldo e estivesse tentando usar da melhor forma possível. Então, aqui a gente tem, né, eu trago aqui como exemplo esse controle interno de utilização de recursos. Aqui a gente tem também 2020 e 2021 a transferência de recursos da esfera da União e Estado, no valor de
de 2020 e 2021, a gente já percebe, né? 2020, 3.242.000, e 2021 a gente tem 744 mil. Então, a gente percebe, né, o decréscimo de investimento das outras esferas de governo para a atuação da Covid. E 2021 também foi um ano muito difícil de enfrentamento para a Covid. E aí a gente traz aqui, né, a gente trouxe, nessa condição de 2021, a grande estratégia nossa que foi a vacinação. Porém, ela começa em janeiro de 2021 e a gente, né, voltando aqui, a gente percebe a grande diminuição do recurso de repasse da União, principalmente, mas os municípios tendo que assumir de forma muito fortemente com seus recursos próprios a vacinação. A vacinação não foi fácil, com tudo que a gente teve. Então, o município, a gente opta por fazer uma central de vacinação, mas a gente começa a perceber que o recurso municipal ele começa a ser muito mais tensionado a ser utilizado, né? A gente percebe a saída da União, principalmente, né? O Estado sempre foi muito pouco, mas que o município acaba assumindo aí o enfrentamento da Covid de forma muito singular. E aqui a gente percebe, né? A gente traz um gráfico bem simplesinho aqui, na condição dessa diminuição, né, de recurso de transferência, aqui no caso de custeio, e a gente coloca aqui 2022, no nosso caso, sem nenhum recurso, só lembrando que a Covid ainda existe. E uma questão importante para a gente trazer é que a utilização do recurso financeiro, ela precisa do controle externo, então nós fizemos isso aqui nas reuniões de conselho, então aqui a gente tem reuniões quinzenais com o Conselho Municipal de Saúde, e aí a gente destaca que essas planilhas que nós utilizávamos de controle interno, a gente participa também no Conselho, a cada 15 dias nós atualizávamos com eles, Tribunal de Contas, né, todos vão se recordar dos municípios que até o dia 3 de cada mês nós tínhamos que abastecer o Tribunal de Contas com questionário exclusivo de Covid, estava lá a questão do financiamento, na nossa audiência pública, então está lá também dado esse recurso financeiro, especificamente da Covid, na programação anual de saúde, quanto que a gente coloca também, ele tem que estar garantido. Nós temos aqui gestão de qualidade ISO, então eles estão também 2 indicadores importantes da Covid, então a gente traz como indicador de desempenho, né, indicadores de enfrentamento, mas tem que ter o custeio junto. Aqui a gente traz um destaque para o COSENS na questão do seu papel de orientador em relação aos municípios. Nós tivemos muitas dúvidas, e o COSENS foi o espaço que nos auxiliou muito com documentos técnicos e notas técnicas. A gente tem a Mariana junto aqui, que apoiou muito as dúvidas dos municípios. A gestão regional que nós tivemos aqui, então nós tivemos muitas reuniões com os grupos técnicos no Alto Tietê. A Alto Tietê também tem um consórcio, então a gente permeou muito essas informações dentro desses espaços, né? Informações financeiras, e só a gente traz esse painel, um dashboard que a gente usa aqui no município, para falar que apesar da Covid ter diminuído, ela não acabou, né? Então, e como a gente pode perceber, 2022, estamos, né, aqui alcançando índices importantes de vacinação, mas tendo casos ainda. Então, que demonstra que nós precisamos de recurso financeiro para esse enfrentamento. E, por fim, então, eu fiz uma apresentação muito sucinta em relação ao protagonismo do município, mas eu acho que a gente pode tirar como conclusão: um município pequeno, aqui da região metropolitana, teve um alto investimento municipal, um esforço financeiro enorme do município para manter, desde o começo até os dias atuais, porque a Covid não passou, a central de vacinação ela mantém-se aberta ainda, com várias estratégias, e que nós precisamos de mais recursos para manter a saúde, né, do município, não só no enfrentamento da Covid, mas para as suas necessidades, que começaram a brotar outras necessidades que ficaram um pouco adormecidas, e hoje elas despertam. E, por fim, trago aqui uma frase do nosso querido Gilson de Carvalho, né, que eu acho que essa frase
dos municípios, não desistir nem desanimar da luta. Tenho certeza de que se lutássemos só por nós, já teríamos desistido por desânimo, frouxidão e estafa física, mental e moral. O que nos mantém alertas, de pé, em estado permanente de luta, é o peso de ter consciência que lutamos por nós e solidariamente pelos muitos que ainda ou não sabem ou não podem lutar desta e de gerações futuras. Então, é isso, gente. Obrigada. Muito bem. Parabéns, Adriana, pela apresentação. Acho que o Fernando tem razão, né? Quando a gente sente o município enfrentando, né, a sua realidade, eu acho que dá uma outra dimensão para aquilo que a gente está analisando, né? Parabéns para você e vamos passar, então, para o Geraldo Rep Sobrinho, que é o presidente do COSEMES, professor da Faculdade de Medicina do ABC e que vai fazer as suas... E secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, é um município grande, né? Então, é um outro olhar para um outro município grande, onde você tem mais recursos, mas talvez também mais problemas, né? Então, vamos ver aí. Obrigado pela presença, Geraldo, e a palavra é sua. Bom, primeiro quero agradecer o convite, é uma honra, e eu quero parabenizar até pela ideia, né? Eu acho que o Zé Alessandro deu uma noção geral das despesas, e a ideia de pegar um município grande e um município pequeno, né? Agradecer o Álvaro, o Fernando, o Eduardo, o Zé Alexandre, também parabéns pela brilhante apresentação, a Adriana, a dona Neide, a Mariana. É interessante, né? Tem hora que eu falo, vocês podem não me levem a mal, tão a mal, mas já o SUS é muito cruel, porque se nós formos analisar a municipalização, meu município tem 850, quase 900 mil habitantes. E a Adriana tem um município de 30 mil habitantes. As mesmas ações que ela teve que fazer, nós fizemos. Então, eu acho que aí existe uma certa disparidade nas ações, né? Às vezes nós penalizamos, e o mesmo que ela que tem 30, o município de 3 mil tem a mesma obrigação. Então, a gente montou uma apresentação, eu quero aqui mostrar para vocês, como eu estava falando, e até, eu quero agradecer, professor, a honra, e na hora que eu estava montando essa apresentação, eu estava pensando nisso, e nós temos que fazer bastante registro do que houve na pandemia, porque as pessoas já estão esquecendo do que aconteceu. Então, eu acho que este é um momento histórico, e eu aproveito aqui para fazer um pouco de merchan aí. O COSEMES fez alguns cadernos, e que tem registrado muitas ações que os municípios fizeram. Então, é importante também esse registro histórico do que ocorreu na pandemia. Tá? Opa. Aqui é um pouquinho do histórico. Eu troquei o slide, deu para ver agora? Que é esse aqui da apresentação. Então, eu vou ficar na apresentação, vou ver se ele muda. E agora? Ele muda? Mudou. Então, tá. Então, eu vou fazendo um por um, vai. Isso aqui é o histórico da pandemia, né? Desde o rumor, a hora que foi decretado a pandemia, depois o que foi feito, os boletins, e toda a história do que ocorreu nesses últimos praticamente 3 anos. Eu vou ter que trocar um por um. Esse aqui é um pouco da região do Grande ABC, né? Estado de São Paulo, o ABC, São Bernardo. São Bernardo ele tem uma extensão de 409 quilômetros quadrados, 840 mil habitantes. Tem uma peculiaridade, vocês estão olhando aqui a represa, Billings. Desse ponto da represa, praticamente 60% do território de São Bernardo é área de manancial. E aqui é um vazio populacional muito grande, aqui é a Serra do Mar. Praticamente essa população inteira de São Bernardo, ela se concentra nessa parte superior aqui do mapa da cidade. Tá? São Bernardo ele é dividido em 9 territórios, cada território tem uma UPA, ele tem várias UBS, quase todas têm uma base do SAMU,
tem CAPs, algumas têm um laboratório, outras têm os hospitais, que a gente chama de base territorial, né? Como os senhores podem observar, os territórios praticamente ficam nessa área superior, que é um grande adensamento populacional. E essa parte de São Bernardo, que vai até lá embaixo, divisa com Santos, São Vicente, o número de pessoas que residem aqui é muito pequeno. Esse é o território 3, que nós estamos falando, ele tem os bairros, as UBSs que eles estão adstritas, território 4, 5 e 6, né, que são das regiões mais periféricas, região 7, território 8, vocês podem ver aqui a grande concentração de equipamentos, e o território 9, que é essa parte do lado de cá. Aqui a represa, quem conhece São Bernardo, tem uma balsa que cruza, aqui faz uma balsa que cruza para esse outro lado. Nós temos apenas uma UBS, que é essa UBS do Santa Cruz. Tá? Então, é uma área bastante pouco adensada populacionalmente. Né? Aqui são os marcos legais, históricos. Então, logo em 31 de janeiro de 2020, nós criamos um comitê de combate ao coronavírus. Várias ações foram feitas, começamos a fazer algumas portarias de decretar o estado de calamidade pública, a utilização do isolamento social, leitos, que nós fomos criando também, foi importante todas essas ações. E aqui um pouco das coisas que nós fizemos, até muito parecido com o que a Adriana demonstrou, né? Nós criamos um comitê local, logo no dia 31 de janeiro, assim que já começou a decretar o estado de emergência. Foram vários decretos específicos, proibição de... quanto ao isolamento social, uso de máscaras. Fizemos um grande evento de treinamento de colaboradores, aquisição de equipamentos de proteção individual, a Adriana colocou. Nós tínhamos várias atas que não houve o gestor, o fornecedor, ele acabou não cumprindo os contratos, os preços subiram astronomicamente, né? E, além de tudo isso, o gestor municipal ele passou uma fase extremamente complicada. Eu vou citar um exemplo, nós chegávamos a pagar uma máscara 5, 10 centavos, nós fomos pagar R$3. E os órgãos fiscalizadores, eles acabavam, de uma forma absurda, vieram cobrando uma série de ações dos municípios. A Adriana chegou a falar do PROCON. Nós, inclusive, no desespero, compramos luvas e máscaras a um preço absurdo e tivemos que denunciar esses fornecedores. Tá? Então, foi realmente uma situação maluca. Por isso, eu acho que é importantíssimo o registro, porque a geração que já está vindo agora, o pessoal já está esquecendo que houve a pandemia, o que nós passamos no passado. Né? Nós, naquele ano, também antecipamos a vacinação da influenza, vocês vão lembrar, não tínhamos vacina ainda. O que tínhamos era a vacinação da influenza, que acho que foi a época que nós conseguimos a maior cobertura vacinal da influenza, foi nessa época do início do Covid. Criamos uma central de convite para atendimento telefônico, acompanhamento, como está aqui na foto. Vários boletins foram publicados, tanto no site do município, como na mídia em geral. Esse aqui, tivemos que adaptar os nossos hospitais. Esse aqui é o nosso hospital de clínicas, é o maior hospital hoje, nós temos 300 leitos. Ele teve que ter, nós destinamos uma parte enorme dele, 40 leitos de UTI, 90 leitos de enfermaria apenas para o Covid. Tá? Não suspendemos o atendimento das outras patologias. Urgência e câncer, não foi interrompido o tratamento no município. O Hospital Anchieta é um hospital que hoje ele é puramente oncológico, ele foi totalmente reformado e adaptado apenas para tratamento de Covid. Ficaram 19 leitos. Na fase crítica, nós chegamos a 32 leitos de UTI nesse hospital e 81 leitos de enfermaria com ocupação de 100%. Né? Como o Zé Alexandre colocou, os aumentos de despesa, eu acho que vale depois até uma análise mais específica do MAC, essas coisas todas, e a hora que a gente começa a observar pelo gráfico, muito foi a ver com o financiamento dos leitos de UTI, que o Ministério ele realmente começou a pagar um valor diferenciado, pagava R$ 1.600 uma diária, isso realmente foi
importante para nós, não foi o suficiente, mas foi muito importante para que a gente atravessasse aquela fase mais crítica. Temos também, nós conseguimos, o hospital de urgência, não sei se vocês estão vendo a foto, deixa eu até voltar, que aqui acho que eu tenho que voltar um por um, né? O hospital de urgência foi um hospital que ele estava sendo construído e ele foi inaugurado em maio de 2020, no meio da pandemia. Isso aqui é a foto do hospital. É um hospital que tem um projeto de um navio, né? E ele tem 250 leitos. Esse hospital foi inteiramente destinado ao Covid. Nós chegamos a ficar com 80, ele tem originalmente previsão de 40 leitos de UTI, ele ficamos com 80 leitos de UTI, 90 leitos de enfermaria, exclusivamente para o Covid. E ele foi inaugurado, demos uma sorte, em parte, vou falar assim, porque ele estava pronto, prestes a ser inaugurado, e veio a pandemia. Aí nós o transformamos unicamente numa unidade assistencial para atendimento ao Covid. Que foram outras ações. Depois nós aderimos ao centro de contingência, criamos linhas de atendimento específico. As unidades de pronto atendimento, como todas, eu acho que do estado de São Paulo, tiveram que separar áreas específicas para atendimento. Suspendemos todos os agendamentos. As UBS, São Bernardo tem uma característica interessante, cada UBS tem uma área que a gente chama Sala da Comunidade. Essas áreas foram modificadas apenas para atendimento ao Covid. Contratamos equipes terceirizadas para fazer pronto atendimento para os pacientes. Tá? Além disso, também, como a Adriana demonstrou há pouco, nós contratamos leitos particulares, né? Fomos medidas mais rigorosas de fechamento do comércio, proibição de transporte, uma série de coisas foram feitas para tentar minimizar o problema. Nós criamos um plano de contingência, fizemos um comitê multissecretarias aqui para que desse um apoio importante, e nós aderimos ao Plano São Paulo e criamos também aqui um negócio chamado Casa Convida, em que a gente pegava as famílias mais vulneráveis e nós oferecíamos, quando tinha um caso positivo na casa, nós oferecíamos acolhida para essa família enquanto naquela fase do período da doença. Fizemos uma plataforma também de teleatendimento, tá? Criamos também 3 centros de atendimento comunitário ao Covid, espalhados em regiões estratégicas da cidade. Tínhamos boletins diários, que eles eram publicados tanto no nosso site como ia para a mídia em geral. Também fizemos umas parcerias com os hospitais particulares para troca de experiências, o que a gente poderia estar fazendo juntos. Fóruns regionais, estaduais e o Fórum Nacional. Aderimos também ao Plano Nacional e o Plano Estadual de Imunização, inclusive fizemos parte desse comitê do Plano Estadual. E São Paulo, cabe aqui uma observação, eu acho que nós conseguimos começar a vacinar mais precocemente graças ao estado de São Paulo, porque se nós não tivéssemos forçado, acho que um pouco a barra naquela época, nós não teríamos conseguido esse sucesso que foi o programa de vacinação, né? Nós não interrompemos os programas de ST, AIDS, tuberculose, não interrompemos também os programas de pré-natal, mesmo tendo feito alguma coisa a nível de telemedicina, tá? E aí, agora um pouco Então, em 2019, nós tínhamos um orçamento para 2020 que tinha algumas limitações, né? E o que aconteceu? Com a pandemia, como já foi falado aqui, essa oferta de preços, os preços estouraram e o mercado, né? Oferta e demanda. Nós tínhamos uma demanda maluca de insumos, né? Nessa época, nós observamos a nossa total dependência do mercado chinês, do mercado externo, o quanto foi difícil, as atitudes mirabolantes, começou a aparecer, eu brinco sempre, eu nunca vi, advogado virou vendedor de produto hospitalar, virou produto médico, equipamento de respiração, então aconteceu de tudo, nada contra os advogados, mas a impressão que surgiram de oportunista nessa época, né? E, como eu já disse há pouco, no início, a rigidez dos órgãos fiscalizadores, né? Aqui é um pouco da nossa peça orçamentária. Então, até a título de ilustração e de mostrar um pouco o que é o tema Em 2020, nós tivemos um repasse da União de 112 milhões. Isso aqui foi especificamente para o Covid, tá? Nós acabamos
o Zé Alexandre viu que o tribunal criou uma rúbrica específica para recursos Covid. Tivemos um repasse do Estado em 2020 de 36 milhões, os repasses do Tesouro de 35 milhões, e no total, em 2020, nós tivemos uma despesa da ordem de 180, aliás, de receita de 187 milhões, exclusivamente para a Covid. Em 21, todos se recordam, foi o pico da pandemia, os repasses federais reduziram em 25%, o repasse do Estado praticamente ele se manteve, e, em compensação, os repasses municipais aumentaram em 82%. E a despesa de 20 para 21 praticamente foi a mesma. Então, aqui já começa o sacrifício dos municípios. Isso não foi só São Bernardo, não é um município isolado. Ele faz parte de todos os outros, né? Até para ilustrar também, em 2020, nós já gastávamos, todos sabem que a nossa obrigação constitucional era 15%. Nós, em 20, gastamos 24,7%. Em 21, já foi para 26%. E agora, em 22, nós estamos vendo recursos da União praticamente não veio nada para a Covid, e nós, no início do ano, se os senhores se recordam, a pandemia teve essa nova variante, ela foi bastante importante, né? Enquanto que o município continuou praticamente com a mesma receita. E agora, em 22, nossa previsão já está chegando ao redor de 28% da nossa receita, cumprindo a Lei 141. Tá? Então, de novo, os municípios bastante penalizados com o financiamento. E aqui, o papel, né, do Fundo Municipal foi muito importante, todas as reuniões foram discutidas com eles, são os recursos repassados, né? Então, o que nós empenhamos em 2020 por fonte, tá? Tanto União, Estado, as doações e o Tesouro, os saldos, né? Os empenhados em 22, para a gente fazer uma comparação, 21 foram praticamente 213 milhões, né? 172 milhões, 205 em 21, e agora, em 22, já temos empenhado 43 milhões, isso, novamente, apenas para a Covid. E as despesas, praticamente nesses 3 anos, 420 milhões. Ainda temos um saldo a executar de 128 mil reais das despesas Covid. Os municípios praticamente tiveram que se adaptar, porque o número de portarias que foram criadas foi absurdo. Aí a importância do COSEMES dá um pouco de decifrar essas portarias para os municípios, né? Acompanhamento da execução dos recursos ele está sendo para e passo, e principalmente essa contabilização em separado, porque cada vez que você gasta, você tem uma despesa, a gente chama o conselho, fizemos N reuniões extraordinárias, tá? E ainda mais, a gente tem que agora interpretar as portarias e saber ao certo depois como prestar contas, porque os órgãos fiscalizadores, às vezes, eles têm uma leitura das portarias, é um pouco diferente do que os municípios avaliam, e é um pouco diferente, inclusive, do que todo mundo acaba fazendo. Então, os gestores municipais acabam ficando muito, até, às vezes, desorientados. Os controles externos, né? O Conselho Municipal de Saúde. E aí eu acho que veio uma coisa boa, que é o que estamos fazendo hoje, né? Nós conseguimos fazer todas as reuniões, e todas as reuniões puderam ser virtuais, e isso é uma coisa que eu acho que veio para ficar, e a pandemia acelerou isso, tá? Inclusive, a nossa Conferência Municipal de Saúde de 21, ela foi totalmente online, uma coisa diferente. Tivemos que pedir aprovação, inclusive, do Conselho Nacional, do Conselho Estadual, para que a gente pudesse fazer desta forma, e foi bastante exitosa, conseguimos colocar as nossas discussões. Grandes parcerias, e eu acho que aí também foi a hora que nós vimos o quanto o povo brasileiro é solidário. Recebemos doações de todos os lados, tá? Recebemos materiais médicos hospitalares, medicamentos, lanche, muitas vezes, os nossos equipes trabalhando na rua, vacinando, tudo. Recebemos álcool em gel, máscaras,
Se os senhores se recordarem, no começo não existia máscara, o pessoal começou a inventar face shield de tudo quanto é forma. Fizemos na campanha de vacinação aquela doe um alimento, um alimento não perecível para a gente poder distribuir também, foi muito importante, tá? E os empréstimos, né? É muito comum na saúde um hospital, uma cidade empresta para outra para que ninguém acabe ficando no sufoco, né? E as grandes parcerias, né? Compras conjuntas. Nós temos um consórcio aqui no ABC que reúne os 7 municípios, congregando 3 milhões de pessoas. Conseguimos fazer algumas compras em conjuntos. O governo do estado também, na época, vocês também podem se lembrar da época falta do material de intubação. O governo do estado conseguiu fazer algumas compras no exterior, equipamentos, né, os respiradores, tanto do governo federal quanto do governo estadual, e o COSEMES, a parceria com o COSEMES, importantíssima pela sua capilaridade e o apoio que tem dado aos municípios nessa fase, né? E até da mídia, se nós formos pensar bem, o quanto que foi se discutido sobre saúde na mídia, o SUS, né? O SUS, que era o patinho feio, virou o patinho bonito. Então, foi muito importante toda esta parceria. E aqui um pouco o que aconteceu na cidade. Tivemos 150.920 casos confirmados, 9.774 saídas hospitalares, 147.202 pacientes recuperados e tivemos 3.718 óbitos em função do Covid. Aqui cabe uma observação, eu acho que é importante depois, até a hora que a gente for analisar, acho que até uma coisa para o Zé Alessandro pensar um pouquinho, avaliar. Foi muito interessante. Essa semana a gente fez a prestação de contas dos outros anos. As nossas mortes por doenças crônicas não transmissíveis em 20 e 21 caiu bastante. Em compensação, as doenças respiratórias estouraram. E aí eu acho que cabe uma observação a gente discutir e relacionar isso até com valores e recursos. O quanto nós gastamos para atendimento com essas patologias, quanto nós gastamos para o Covid, cabe até uma discussão em cima disso, tá? E aqui o volume de vacinas aplicadas no município foram 2.277.910 doses, e aqui especificando D1, D2, D3, D4, D5, D6, alguns casos, né? E os pacientes que tomaram a dose única. E o legado que eu acho que vai ficar, tá? Agora, nós estamos com um programa também no COSEMES, junto com a HCUSP e INCOR, de atendimento e treinamento das equipes nos municípios para acompanhamento dessas sequelas, né? O legado vai ficar, e aí eu até faço um desafio agora para os estudiosos da parte econômica. Eu creio que a gente deveria conversar com os órgãos que nos financiam, o Ministério da Saúde, a própria Secretaria de Estado. Nós vamos ter que deixar alguma rubrica para atendimento das sequelas do Covid, ou Covid longa, ou o nome que a gente quiser dar, tá? Por quê? E nós temos observado hoje sequelas motoras das várias ordens, sequelas respiratórias. Aqui, eu acho, a fragilidade emocional, o luto, os órfãos do Covid. E foi uma doença extremamente solitária. As pessoas ficavam nos hospitais, eles conseguiam se comunicar com seus familiares por um tablet, né? E muitas vezes nem o luto, aquele rito de passagem, a gente pôde curtir, porque as pessoas faleciam, eles não podiam fazer o velório, aquela coisa que é tão tradicional para nós. E essa marca fica. E essa eu acho que é uma marca que nós vamos ter que combater, nós vamos ter que tentar cuidar dessas pessoas, tá? E agora que nós temos visto também alguns casos de doença tardia, essa Covid tardia, essa Covid longa, tá? E também correr atrás do prejuízo do que ficou para trás. Consultas, exames, cirurgias, tá? O que nós estamos fazendo, ampliação do atendimento de físio, estamos retomando integralmente o que ficou para trás, mutirões para tentar correr atrás do prejuízo também, e um projeto de telemedicina e teleinteroperabilidade também que estamos fazendo aqui no município, tá? E eu acho que é importante que a gente não se esqueça disso, né? E até essa frase mesmo, né? Conheça você e conheça seu inimigo. E 1000 batalhas, 1000 vitórias. Eu acho que o pessoal da saúde, eu parabenizo e realmente eu tenho brincado sempre que eu posso, eu falo,
nós, da saúde, não paramos um dia sequer. Nós trabalhamos os dias inteiros da pandemia e esse legado vai ficar. E aí eu acho que o profissional de saúde, com todas as batalhas, com todas as brigas que nós tivemos, nós conseguimos superá-la. Tá? E estamos aqui, né? Isso é importante. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, me coloco à disposição, até foi um pouquinho da experiência que nós tivemos aqui em São Bernardo do Campo. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, Geraldo, pela sua apresentação. Muito obrigado. Quero dizer que o Observatório, enquanto ligado ao COSEMES, a gente sempre acompanha as pautas que o COSEMES nos oferece, né? Eu acho que você está colocando duas coisas que nós estamos tentando lidar. Um é a Covid longa, faltam muitos dados para a Covid longa, mas nós estamos tentando, assistimos aquela apresentação que vocês fizeram, e estamos muito atentos com a questão da Covid longa na região metropolitana, para tentar, inclusive, evidenciar a desigualdade, né, no território da região metropolitana, que é um dos objetivos do observatório, é revelar essa desigualdade, né? E a outra coisa que nós estamos querendo tocar, talvez ainda esse ano, é um pouco a questão da saúde mental, né? Que nós estamos querendo retomar uma reflexão sobre a área de saúde mental, e que tem tudo a ver com essa coisa da Covid também, né? Então, o Observatório está à disposição do COSEMES para cumprir a nossa missão de olhar para a Grande São Paulo, né? Que tem aí mais da metade da população e que tem problemas específicos a serem tratados. Então, obrigado, Geraldo, parabéns pela apresentação. E agora, para finalizar, nós vamos trazer a Mariana Mello. A Mariana Mello é economista, né, doutoranda da Faculdade de Saúde Pública e assessora para a área de economia do COSEMES, né? Então, ela vai fazer um comentário sobre o que está rolando. Depois, eu não sei se a dona Neide vai querer falar alguma coisa também. Em seguida, a gente vai ver se tem alguma coisa no YouTube para a gente responder. Aí fica com a palavra o Edu. Tudo bem? Com isso, a gente vai... Mariana, obrigado pela sua presença e pela sua participação no estudo, né, que nós fizemos. E fique à vontade. Obrigada, professor Álvaro. Obrigada, Zé Alexandre, Neide, em nome do Observatório pelo convite. É uma grande responsabilidade estar aqui e falar depois dessas excelentes apresentações, né? Acho que o Zé trouxe esse estudo bastante robusto que o Observatório fez. Não é fácil identificar os valores COVID, seja através do Fundo Nacional de Saúde ou seja através do CIOPS. A gente teve um número absoluto grande, né, de portarias, diferentes formas de organização. O Fundo Nacional de Saúde traz diferentes nomenclaturas para os repasses COVID. O CIOPS teve um quadro, né, para que os gestores declarassem os recursos utilizados por enfrentamento ao COVID, mas que não era obrigatório no primeiro momento, ele surge lá em outubro, enfim. Então, parabéns aí pelo estudo. Acho que foi um grande esforço do Observatório conseguir reunir esses dados, porque os dados são fundamentais para a gestão, né, para o trabalho, para a tomada de decisão e para o histórico, como o Geraldo disse, né? Eu acho que é fundamental a gente ter esse registro histórico do que foi a pandemia mesmo, para que a gente possa enfrentá-la de outras formas, né, naquilo que não foi suficiente nesse momento do ponto de vista da gestão orçamentária e financeira. O COSEMES, ele criou 2 cadernos sobre o enfrentamento à pandemia, o caderno número 6 e o caderno número 7. O caderno número 6 foi lançado em 2020 e o número 7 em 2021.
Dentro desses cadernos, né, além da discussão bipartite, dos espaços tripartite, das políticas, das experiências municipais para o enfrentamento à pandemia, a gente reuniu ali uma série de dados sobre a questão orçamentária e financeira, né? Então, quando a gente olha, especialmente no caderno 6, que a gente tem os dados de 2020, apesar de haver, como o Zé demonstrou através dos dados do CIOPS, um aumento da participação das transferências da União e dos estados para os municípios do estado de São Paulo, a gente identifica que a forma de transferência prejudicou muito, né, a gestão municipal. Para vocês terem uma ideia, em 2020 foram 620 portarias com reflexo financeiro. Cada uma delas tinha como objetivo fomentar uma ação específica, mas trazia junto uma série de regramentos para registro de dados, para monitoramento, inclusive com alguns arranjos que extrapolavam a prestação de contas e o processo de planejamento estabelecido pela Lei 141. Então, além de tudo, né, os gestores municipais tinham que enfrentar um arcabouço jurídico excepcional e uma forma de transferência excepcional que foi deveras estratificada, né? No caderno 6, a gente também demonstra que o volume de recursos, né, chegou com uma temporalidade tardia, né, o volume de recursos mais significativo chega a partir de agosto, do ponto de vista federal, com a portaria 166, né, com uma série de dificuldades de acompanhamento, porque a portaria falava em transferência única, mas os recursos foram caindo a cada semana um pouquinho para cada um dos municípios, a gente não tinha acesso a essa informação. Os recursos também beneficiaram algumas entidades diretamente, né? Então, não vinham todos para o fundo municipal. Alguns vinham para o fundo municipal, mas com carimbo já para algumas entidades filantrópicas e algumas que nem estavam diretamente relacionadas ao enfrentamento à pandemia. Então, a gente teve recurso, por exemplo, que foi destinado a hospitais psiquiátricos, e aí o gestor municipal tinha uma dificuldade enorme para fazer essa contratualização, porque a necessidade dele era outra, como colocou a Adriana aqui, como colocou o Geraldo. Houve um aumento de preços impressionante, né, durante a pandemia, especialmente em 2020, que extrapolava o razoável. Então, houve a necessidade de fazer, né, através do COSENS, algumas denúncias, né, por conta desse preço exorbitante. E aí a gente chega em 2021, já no caderno 7, né? Em 2021, o governo federal ele não prorroga e não instaura calamidade pública. Portanto, né, as regras que achatam o teto federal, elas não foram excepcionadas. Não há, então, geração de recursos extraordinários. Então, quando a gente olha em volume de recursos, as transferências federais em 2021, apesar do recorde, né, do número de casos, do número de óbitos, cai 61%. Né? Para o estado de São Paulo, em comparação a 2020, essas transferências caem 42%. No entanto, os municípios estavam ali enfrentando o maior número de casos, o maior número de óbitos entre abril, né, e maio do ano de 2021. Então, em 2020, o recurso chega num volume até razoável, né? A gente tem que lembrar que ele adiciona quase 11% daquilo que já tinha previsto no SUS. Óbvio que é insuficiente, né, quando a gente olha a elevação de preços do próprio mercado de saúde, mas em 2021 foi muito pior, porque os recursos caíram, e caíram consideravelmente no momento em que os municípios mais precisavam, né, e que tiveram ali uma sobrecarga das suas redes municipais de saúde. Infelizmente, em 2021, além de não haver recursos extraordinários, porque a gente não tinha um processo de calamidade pública, o Ministério da Saúde também não previu no orçamento, né, isso está registrado em todos os boletins do Conselho Nacional de Saúde, da Comissão de Orçamento e Finanças, recursos suficientes para o enfrentamento à pandemia. Tinha um pequeno recurso que era para a continuidade da aquisição das vacinas, mas os recursos para transferências entre os entes da federação não havia. O que aconteceu, então, em 2021? Né? Esse pouco recurso que chegou, ele chegou através da aprovação de medidas provisórias. E as medidas provisórias, elas precisavam ser aprovadas no Congresso Nacional. Então, isso também alimentou, né, aquela relação que a gente tem hoje bastante bélica, né,
entre o executivo e o legislativo, em que fomentou o aumento das emendas parlamentares. Então, quando o Zé Alexandre traz aqui o dado para a gente, né, esse último dado que ele trouxe do repasse fundo a fundo, né, que demonstra a aplicação segundo a natureza de despesa, então com pessoal, com serviço de terceiro, mas especialmente nas áreas, né, mostrou ali o MAC, aumento no MAC, né, mostrou aumento na atenção primária em saúde. Esse aumento, ele se deve às emendas parlamentares, né? Obviamente que as emendas parlamentares, elas têm previsão constitucional, né, para adequação do parlamento à proposta do executivo, mas a forma, né, e o volume que esses recursos estão sendo transferidos no SUS vem prejudicando o nosso princípio da equidade, né? A relação parlamentar, ela é diametralmente oposta, né, ao processo de planejamento capilar, participativo que temos no SUS. Para vocês terem uma ideia, né, só na atenção primária em 2021, a gente teve, do total de transferências, né, da União ao conjunto de municípios do país, 27% dos recursos transferidos através de emenda parlamentar. Isso prejudica, né, o nosso princípio de equidade. Então, como o professor Fernando iniciou a fala dela, a gente sempre precisa trabalhar dentro da academia, mas com olhar para a prática, né? Na prática, esse recurso não era regular, esse recurso dependeu ali de uma movimentação dos atores políticos para que os municípios conseguissem assegurar esse recurso, e ele não é um recurso regular. Então, qualquer aumento de oferta que o município faça com recurso de emenda parlamentar, ele vai retroalimentar um ciclo que ele vai precisar novamente pleitear e se organizar politicamente para assegurar esse recurso para o próximo exercício, porque não é um recurso que está previsto, né? E esse aumento a gente vai observando um crescimento muito importante. Para trazer um dado aqui importante para vocês, em 2014, a gente tinha no orçamento federal, né, para ações de serviços públicos de saúde, um total de quase 3 bilhões de reais para emendas parlamentares, o que era 3% do orçamento federal. Em 2022, a gente já teve 17 bilhões aproximadamente, o que é 11% do orçamento federal com ações de serviços públicos de saúde. Então, lidar, né, com uma pandemia, com recursos não planejados, porque esse é o recurso, né, que vem por emenda parlamentar, com uma diminuição de recursos federais, no momento em que a gente atinge o número de casos e óbitos excepcionais no nosso país, foi muito difícil para os gestores municipais, né? E isso do ponto de vista do volume de recursos. Mas eu costumo dizer que na gestão orçamentária e financeira a gente tem sempre duas dimensões. A falta do recurso, né, o desfinanciamento que assola aí nosso Sistema Único de Saúde desde 2017, pelos efeitos da Emenda Constitucional 95 e outras regras fiscais que vão prejudicando o adequado financiamento do sistema, mas também a dificuldade de aplicação, né? Essa dificuldade de aplicação, ela tomou a gestão nesse momento. Então, a Adriana colocou, né, ali a experiência municipal dela com o controle interno, né, as dificuldades e a demanda grande do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no preenchimento mensal de um questionário, né? O aumento dos gastos, a dificuldade de lidar com o mercado e todo um arranjo, né, jurídico diferenciado e que se exacerbou, né, a criação de medidas de controle, né, de aplicação dos recursos. Então, o COSENS, nesse momento, né, como colocou o Geraldo, tendo a sua capilaridade, estando em todas as regiões, através da nossa rede de apoiadores, a gente tem 31 apoiadores, né, nas diferentes regiões de saúde, a gente tem um conselho de representantes regionais para articulação regional, né, para articular as necessidades de saúde de cada uma das regiões e poder equalizar a distribuição, né, das políticas de saúde no âmbito bipartite, a gente tem a diretoria que trabalha intensamente recebendo essas demandas. Ele foi reorganizando o seu trabalho de modo a atender essa demanda. Então, a gente publicou inúmeras notas técnicas, né? A gente tem notas técnicas que sugeriam aos gestores, né, uma organização das peças de planejamento, porque a gente não pode esquecer que, segundo a portaria, né, que estabelece a regra de aplicação dos recursos federais e estaduais, é preciso organizar dentro das mesmas finalidades, mas essa ação de saúde precisa estar prevista nas peças de planejamento. Então, a gente fez uma nota técnica
para destacar, né, para ajudar o gestor a caminhar nesse sentido, reorganizar suas peças de planejamento em conjunto com o conselho, para poder fazer aquela despesa em saúde. A gente fez diferentes notas técnicas sobre as inúmeras portarias e leis. Não vale lembrar que a gente teve a Lei 172, né, que possibilitou o uso dos saldos de exercícios anteriores, então a gente fez nota técnica para isso, nota técnica da Lei 173, que traz uma diferenciação em relação aos limites com a despesa com pessoal, a nota técnica referente à portaria de pagamento dos procedimentos COVID, inúmeras notas A técnicas hora que também não precisa entra. A hora que não precisa... É a regra do online da informática, né? Ele tem temperamento, tem vontade própria. Bom, como eu estava dizendo, a gente produziu diferentes notas técnicas, inclusive em parceria com o IDISA, né? O Instituto de Direito Sanitário, a qual a gente tem um termo de parceria aqui no COSENS também, na tentativa de auxiliar esses gestores. As notas técnicas não eram suficientes, então a gente também trabalhou de maneira remota, claro, porque era isso que era possível, né, dentro ali da pandemia. Então, fazendo oficinas regionais, só de orçamento e planejamento, no período foram 35 oficinas de planejamento e orçamento, né, então eu conversei com todas as regiões, o conjunto da assessoria, dos apoiadores fez isso. A gente também fez oficinas para conversar com a atenção básica, porque, de uma certa forma, né, sem um plano nacional robusto de enfrentamento à pandemia, a atenção básica perdeu a sua capacidade de capilaridade, então estava todo mundo tentando se reorganizar a estratégia, né, de cuidado para que a atenção básica pudesse contribuir para a não expansão, né, do número de infectados. Então, a gente fez ali mais de 55 oficinas também, com vários arranjos de regiões. Enfim, a gente foi tentando se articular dessa forma para dar esse apoio necessário aos gestores, que tinham que lidar com recurso que era insuficiente, né, com recurso que não era programado, não disse isso no início, mas com uma morosidade do processo de habilitação. Então, a gente teve a habilitação dos leitos de UTI Covid, dos leitos de enfermaria, né, teve até uma majoração desse recurso no ano de 2021, mas a gente teve o processo de habilitação dos centros de referência ao Covid, todos eles muito morosos, né? Então, abriu a habilitação em maio, fechou em junho, os gestores não conseguiam fazer esse pleito, precisando do recurso, enfim. Então, a gente tentou ajudar na medida do possível aqui do COSENS, né, com apoio técnico, apoio político, para trazer essas demandas para o espaço bipartite, para o espaço tripartite. Mas, de fato, não foi fácil. Então, só quero finalizar convidando vocês a ver os nossos cadernos lá do COSENS, estou aqui fazendo a propaganda do COSENS São Paulo, está lá no nosso site, caderno 6, caderno 7, acho que mais do que registrar uns cadernos, especialmente na área de orçamento e finanças, né, tinham também como objetivo apoiar tecnicamente. Então, tem lá a relação de portarias, qual era a finalidade das portarias, para o que aquele recurso poderia ser utilizado ou não, tem a nossa relação de notas técnicas, de maneira que organizar aí as peças de planejamento para dar vazão aos recursos extraordinários. Acho que era isso que eu tinha para contribuir. Desculpem se eu passei aí do meu tempo. Não, você está perfeita dentro do tempo, e parabéns pelo seu esforço, né, cotidiano aí de enfrentar essas dificuldades aí, né, essas emendas parlamentares, esses 620 portarias e etc. Não é fácil, né? Então, parabéns. E eu quero aproveitar para dizer que o Observatório está atento, né, para discutir isso e revelar, né, como que os municípios estão enfrentando todas essas questões, né? Inclusive, vamos precisar aí do apoio, Geraldo, para a discussão do Covid longa, né? Já que vocês já estão adiantados com isso. Então, já aproveito para lembrar que vocês vão ter que nos ajudar nisso também, porque não existem dados, né? Ao contrário, quer dizer, a gente está vendo um outro tipo de problema, né, com os dados financeiros. Eles existem, mas são muito difíceis de serem interpretados e trabalhados, né? Agora, a Covid longa, os dados não existem, né? Então, nós estamos aqui
tentando ver como que nós vamos lidar com isso. O eixo de condição de vida e saúde, o professor Eliseu e eu tocamos esse eixo, né? Mas estamos em parceria com o eixo de capacidade instalada, professora Marília e o Oswaldo Dorini. Estamos tentando ver se a gente, com a ajuda de professores, etc., olhamos essa questão da Covid longa, né? Queria saber se a Neide quer fazer alguma colocação, Neide. Eu só queria parabenizar todos os apresentadores. Nossa, foi excelente. Eu gostei demais, aprendi bastante. E eu estou aqui como diretor do planejamento da RS1, que abarca esses 23 milhões de habitantes aqui na nossa região. Embora não temos dados de Covid longa, mas já veio aqui na minha cabeça da necessidade de a gente intensificar as atividades para cuidar desses pacientes, né, que, como o Geraldo postou, várias atividades que precisam ser executadas. Nós temos implantado isoladamente em algumas unidades de AME, nosso AME. Eu acho que não dá para ser isoladamente, eu acho que vai ter de ser em todas as unidades, tanto AME, tanto hospitais, de já intensificar as ações. Porque não é porque não tem dado que nós não vamos fazer nada. Tem várias coisas que devemos estar fazendo, né? Então, isso que veio na minha cabeça como um plano para ano que vem, já porque este ano já está acabando, né? E também em relação ao financiamento, como foi colocado, da necessidade de manutenção da forma que ainda, como a Adriana coloca, não acabou a pandemia, não acabou o Covid. Então, há necessidade de manutenção dos recursos, inclusive, eu acho que nós, São Paulo, temos força suficiente para poder ditar as regras. Por exemplo, o que a Mariana coloca. Recebemos bruta de recurso no início de 2020, os nossos hospitais não sabiam nem o que fazer com tanto recurso que recebeu, no fim, acabou não gastando tudo, tá? E não tivemos a flexibilidade de estar aplicando em outra parte que precisava. Então, isto tem que ser ágil, de poder trocar, de alterar para aplicar no lugar onde precisa, né? Então, eu acho que essas coisas foram um grande aprendizado para nós, né? Espero que não tenha outro tipo de pandemia como essa, mas eu acho que precisamos ser bastante ágil. Exatamente. Tá? Então, novamente, parabéns para todos e boa sorte para todos nós, né? Porque não é só levantar, apresentar, nós precisamos agora ir à labuta do pós, tá bom? Então, Bem, muito bem. Muito bem, Neide, boa. Muito bem. Muito bom. Bem, então, as notícias lá do YouTube, nós chegamos a um pico de 50 e pouco participantes, com alguns comentários, todos eles muito, muito felizes, muito parabenizando e, vamos dizer, gostando, né, do nosso webinar. Só que não apareceu nenhuma pergunta específica, mas o Edu pode fazer as suas considerações mais específicas sobre o que está acontecendo lá na comunidade do YouTube.
Oi, Álvaro. Eu acho que foi um sucesso o webinário, né? Está sendo um sucesso, né? Você manteve aí uma boa audiência, né? Em termos do que está sendo apresentado, porque é um assunto complexo, né? Afinal de contas, é uma coisa mais específica, ela traz bastante interesse, mas nem sempre tem esse tanto de audiência, né? Mesmo assim, eu, em meu nome, devo dizer que eu gostei muito de todas as falas, né? Acho super importante, né? Agradeço, né? Acho que eu posso falar em nome do Observatório, né? A todos os presentes, né? Eu gostaria somente que, assim, a gente continuasse, né, esse esforço de estar entendendo sempre a região metropolitana, né, e toda a questão do SUS, né, sempre do ponto de vista dos municípios, né, sempre procurando auxiliar os gestores, né, todo mundo envolvido realmente aí na prática cotidiana, né, aperfeiçoar os instrumentos de gestão, né, fazendo as críticas necessárias e assim por diante. Então, quem puder, né, e tiver alguma sugestão de como a gente pode fazer a continuidade, né, desse estudo e de outros estudos que o Observatório está fazendo, a gente está sempre aberto, né, a gente não precisa ser nesse momento, mas a gente está sempre aberto, os nossos canais de comunicação estão aí, né, o Observatório tem Instagram, tem Facebook, tem o nosso site, né, e assim, parabéns a todos, né? Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Você retoma aí, Álvaro. Obrigado. Tá bom. Bom, então eu quero aproveitar e agradecer o Edu e o Rubens, que não apareceu porque ele estava com alguma dificuldade tecnológica, mas ele esteve presente o tempo todo, né? E dizer que é uma satisfação, né, ter conseguido mais este webinar e discutir esses assuntos com vocês. Eu acho que o Zé Alexandre deve alterar alguma coisinha lá da sua apresentação e vai ser disponibilizada. Se vocês permitirem, Geraldo, Adriana, também disponibilizaremos a apresentação de vocês e ficamos à disposição. Gostaríamos muito que o COSEMES usasse e abusasse do observatório, já que é um dos felizes proprietários dessa iniciativa, tá bom? Agradecendo mais uma vez a Faculdade de Saúde Pública, ao Departamento de Política e Gestão, e encerramos por aqui. Um abraço a todos, né, e que tenhamos um ano mais positivo, né? Um abraço. Um abraço, até mais, pessoal. Tchau, Valeu. Pessoal. Obrigado. Desculpe Tchau, pela gente. falha Parabéns, técnica aí. Tchau. Tchau, Tem que usar mais o pessoal. áudio, tá? Obrigada. Passa por isso. O áudio Gente, tá. muito obrigado.